Beleza? Professor Frank aqui. Seja bem-vindo no nosso canal. Vídeo de hoje, gráfico de uma função logarítmica. Vamos fazer o gráfico de f de x é igual a log de x na base 2. Para fazer a construção do gráfico, nós vamos atribuir alguns valores para x e calcular os valores correspondentes de y. Segundo passo, vamos determinar os pares ordenados x e y. Por último, representando esses pares ordenados em um plano cartesiano. Então vamos, a partir desses pontos, construir a nossa tabela. Montada a tabela, nós temos a coluna do x, nós temos a função e nós temos a coluna dos pares ordenados. Na coluna do x, vamos atribuir os valores, que são derivados do número 2. Na coluna do x, os números atribuídos ou são múltiplos da base 2 ou são fracionários também da base 2. Não tem como eu colocar um número que seja diferente, porque na hora de calcular o logaritmo, por exemplo, se aqui for um nono, eu já não consigo calcular. Por isso, sempre múltiplos ou fracionários da base. Eu vou fazer o cálculo substituindo. Vou tirar o x e vou substituir por 1/8. Vamos lá? Substituído. Log de 1/8 na base 2. Agora precisamos fazer o cálculo desse logaritmo para encontrar o par ordenado. Para resolver, copiei o logaritmo e igualei a uma letra que chamei de x. A base, que é 2, entra por debaixo do x. Resolvendo, 2 elevado a x é igual a 1/8. Se eu estou trabalhando com base 2, eu preciso transformar 1/8 também em base 2. 2 elevado a x é igual a 2. O 1/8 em base 2, se é fração para voltar a número natural, tenho que voltar com expoente negativo. Então, menos 2 elevado a menos quanto dá 1/8? Se eu quero achar o 8, então será 2 elevado a menos 3. Por quê? Expoente negativo volta para a fração. Bases iguais, cancela a base que é o 2, vou pegar o expoente. X é igual a menos 3. Então, o par ordenado, o x 1/8, o y, valor encontrado, menos 3. Agora eu vou fazer o mesmo para o 1/4. Vamos fazer a conta. Log de 1/4 na base 2. O 2 entra por debaixo do x. 2 elevado a x é igual a 1/4. Vou transformar em base 2. Vou escrever 1/4 na base 2. Para voltar a fração para a base 2, expoente negativo. Toda vez que eu quero voltar a fração, negativo. 2 elevado a menos 2. 2 elevado a 2 dá 4. Com o sinal menos 1/4. Bases iguais, cancela a base. Resposta x igual a menos 2. Par ordenado, 1/4 e menos 2. Vamos calcular para meio. Resolvendo, a base entra por debaixo do x e iguala a meio. Agora, vamos transformar na mesma base. 2 elevado a x é igual a 2. Vamos transformar o 2 na fração meio. Se eu quero fração, negativo. 2 elevado a quanto que dá 2? No caso, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2, mas como eu quero fração, 2 elevado a menos 1. Bases iguais, cancela a base, pega o expoente, x igual a menos 1. Log de 1 na base 2. Vamos escrever para poder calcular. Resolvendo, igualei uma letra. A base sempre entra debaixo da letra. 2 elevado a x é igual a 1. Agora vamos transformar o 1 em base 2. 2 elevado a quanto que dá 1? Nós sabemos pela definição, elevado a 0. Todo número elevado a 0 é sempre 1. Bases iguais, cancela a base, pega o expoente. X igual a 0. Log de 2 na base 2. A base entra por baixo. 2 elevado a x igual a 2. Já está na mesma base. 2 elevado a quanto que é 2? 2 elevado a 1. Base iguais, saiu direto. Cancela. Resposta x igual a 1. Log de 4 na base 2. A base entra por baixo. Então, 2 elevado a x é igual a 4. Vamos transformar na mesma base. 2 elevado a x igual a 2.
2 elevado a quanto que dá 4? 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4. Mesma base, cancela as bases e pega o expoente. X igual a 2. Conhecendo o par ordenado, vamos construir o nosso gráfico. Construído o plano cartesiano, reta do x, reta do y. Para facilitar os nossos cálculos, 1/8 feito a divisão 0,12, 1/4 0,25, meio 0,5. Vamos localizar o par ordenado x 1/8 e y menos 3, interligando os pontos. Então aqui eu tenho 0 e o 1, no meio 0,5, dividindo o 0,5 no meio, em vermelho nós temos o 0,25, dividindo o 0,25 no meio, o 0,12. Então eu vou marcar x 0,12, é esse pontinho preto, com y menos 3, com esse pontinho aqui embaixo. Eu vou interligar esses dois pontos. Feito a minha intersecção aqui, ó. Agora vamos marcar x 1/4, y menos 2. Então 1/4 é 0,25, é esse pontinho em vermelho. E o menos 2 eu tenho aqui. Vamos ligar os dois pontos. Interligado, temos a nossa intersecção. Agora vamos marcar meio, x meio, y menos 1. X meio está em vermelho, y menos 1 aqui em preto. Vamos interligar os dois. Interligado os dois pontos, menos 1 e meio. Agora vamos interligar x1, y0. x1 estou na reta do x e o y0 nem sobe nem desce. Então, vou fazer a bolinha aqui em cima do 1. Agora, x2, y1. x2 sobe no y1. Vamos interligar esses dois pontos. Feito a intersecção. x2 interligado com y1. Nossa intersecção. Agora, x4, y2. x4 eu tenho este ponto aqui. O y2 está aqui em cima. Vamos interligar os dois. Marcamos a intersecção. x4 com y2. Agora é só traçar o nosso gráfico. Ele vai sair aqui de baixo, vai passar por cima de todos os pontos e vai continuar subindo. No caso, na reta do y ele não toca, ele vem aproximando, mas ele não encosta. Vamos fazer o gráfico? Concluímos o gráfico da função log de x na base 2. Na reta do y, o gráfico vai descendo, ele vai aproximando, mas ele não toca na reta. Gostaria que você deixasse nos comentários suas dúvidas e sugestões.